Então, olá a todos, eu me chamo Hanna. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho e ele tem como título, né, Estratégias de Fertilização e Desenvolvimento de Espécies Agroflorestais da Mata Atlântica. Esse foi um projeto desenvolvido no Instituto, aqui, no Instituto Federal Catarinense com orientação do Rafael Couto. Então, fazendo uma breve introdução a respeito do tema, né, os agroecossistemas, como sistemas florestais e policultivos, eles estão cada vez sendo mais utilizados na agricultura, né? E com a sua utilização, emergem as necessidades locais de produção de mudas de espécies de qualidade, principalmente de espécies nativas, né? Portanto, né, o objetivo desse projeto ele foi avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de espécies da Mata Atlântica com o uso de diferentes fertilizantes. Então, para isso, a gente utilizou 3 fontes diferentes de fertilizantes e com 4 doses diferentes de cada um deles. O projeto ele foi conduzido em 2 etapas, né? Então, a primeira delas foi a semeadura das espécies em uma estufa de produção de mudas, e essa etapa ela foi desenvolvida no Horto da Unidade, para quem conhece, aqui no bairro Albertina, na cidade de Rio do Sul. E a segunda etapa, né, ela consistiu no transplante das mudas e na avaliação do desempenho dessas mudas a campo. E essa etapa foi desenvolvida em uma propriedade rural, na localidade de Serra Canoas, aqui do município de Rio, também do município de Rio do Sul. Então, a gente testou, que nem eu já falei, né, 3 fertilizantes diferentes, e esses fertilizantes, eles foram adicionados ao substrato, né, no momento anterior à semeadura das plantas. Então, os fertilizantes foram composto orgânico do Pamplona, que é bastante comum e abundante aqui na nossa região. O segundo foi o composto Boccati, adquirido da cidade de Pouso Redondo. E o terceiro fertilizante utilizado foi um fertilizante comercial, disponível em lojas agropecuárias, né? Que tem como nome Basacult Mini 9M, bastante utilizado na agricultura. E esses substratos, né, eles foram testados em diferentes dosagens, né? Então, o Basacult a gente utilizou 3, 6, 9 e 12 quilogramas por metro cúbico. O composto orgânico do Pamplona a gente utilizou 50, 100 e 150. E no caso do bocashi, a gente também utilizou, né, assim como o composto orgânico, 50, 100, 150 e 200 quilogramas por metro cúbico. E além desses tratamentos, a gente teve a testemunha, né, que consistiu na utilização somente do substrato, sem adição de fertilizantes, para um fim comparativo, né. E essas diferentes concentrações e utilizações de substrato, elas foram testadas em espécies nativas. Então, a gente selecionou 10 espécies, sendo elas goiaba serrana, cortiça lisa, cambuí roxo, araçá do mato, cereja, uvaia, palmito, ingá feijão, araçá e goiaba. Depois, então, de de feita a semeadura dessas espécies, né, e com o seu desenvolvimento, a gente teve a etapa da coleta de dados. Então, na parte do viveiro foram coletados os dados de altura de planta, né, da parte aérea, então, com auxílio de uma régua. Também foram obtidos os dados de diâmetro do caule, também conhecido como diâmetro da altura basal, né, o DAB, com auxílio de um paquímetro digital, que nem dá para estar ilustrado aqui na imagem ao lado. Além disso, a gente também coletou a área de cobertura do dossel e a massa seca dessas plantas. E essas coletas, então, elas foram feitas de uma forma contínua, né, para observar o desenvolvimento dessas mudas ao longo do tempo. Então, as coletas foram aos 150, 200 e 250 dias na estufa, e no campo, né, esses dados foram coletados aos 15, 80 e 120 dias após o transplante dessas mudas. E aí, partindo aqui para a parte dos resultados, deixa eu passar essa imagem aqui para o canto. Esses resultados, eles ainda estão em um processo de realização. Como são dados obtidos sequencialmente, né? Então, ao longo do tempo, a gente precisa de um tempo um pouco maior para a realização do trabalho. Porém, aqui eu já trouxe uma tabela que pode ilustrar alguns resultados já, né? Então, principalmente aqui da parte de viveiro, então os dados de altura e DAB das plantas ao longo do tempo, né? Então, aqui a gente tem 150, 200 e 250 dias e os diferentes tratamentos, né? Então, aqui, vou selecionar para vocês
os tratamentos que eu quero dar um destaque, do T1 ao T8, a gente pode observar que não houve uma diferença significativa tão expressante, né? Por mais que a gente não fez análise estatística ainda, a gente pode ver que os dados eles seguem um padrão, né? Não diferem com uma discrepância muito grande. Esses tratamentos, eles consistem no tratamento com o uso de Basacote, do T1 ao T4, e do T5 ao T8, consistem nos tratamentos com o uso do composto orgânico do Pamplona. Então, a gente pode ver que os dois apresentaram bons resultados, tanto para altura quanto para DAB. Já quando a gente observa os tratamentos com o uso do Bocashi, a gente observa que são dados bastante inferiores, né? Então, já não tão interessantes para a produção de mudas. E a gente pode ver que esse comportamento ele se repete para as diferentes espécies. E eu afirmo para vocês, não vou trazer aqui para não me estender muito, trouxe só 2 espécies, mas para as outras espécies analisadas tivemos o mesmo comportamento. Então, com isso, né, a gente pode concluir que por mais que a análise de dados ela esteja em processo de finalização e de análise, a gente observa que é possível o uso de fertilizantes alternativos de baixo custo, como é o caso do composto do Pamplona, com um desempenho semelhante ou até mesmo superior ao fertilizante comercial, que possui um custo, né, agregado muito maior, então o produtor um investimento maior, né, que pode ser dispensado através do uso de fertilizantes alternativos, muito abundantes aqui na nossa região. Então, com isso, a gente espera auxiliar na tomada de decisão, né, no momento da escolha dos fertilizantes a serem usados. Além, né, de gerar uma série de dados importantes para esse meio de cultivo que está em processo de desenvolvimento aqui na nossa região. Então, de minha parte, seria isso. Eu agradeço pela atenção e pela disponibilidade de vocês. E eu fico aberta a perguntas e questionamentos. Então, tendo alguma coisa, podem me contatar que eu tento esclarecer para vocês.